A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Irmãos, vamos aqui então dando continuidade à nossa revista. Já estamos na lição de número 4. Vamos falar hoje, subordinados ao título aí, o servo que age com excelência. Essa revista vai trabalhar o aspecto de Jesus baseado no Evangelho de Marcos. E a gente, como já disse nas lições anteriores, que Jesus ele é apresentado em Marcos como aquele servo, aquele modelo de servo de Deus que veio, além de servir, ser sofredor. Servir e ser um servo sofredor também. E aí a gente vai aprender nessa lição de número 4 que ele, além de ser um servo, ele demonstra um serviço com excelência. Ele vai servir aos homens, ele vai ser um servo de Deus, ele vai se apresentar para servir aquilo que Deus havia designado ele, mas ele vai fazer esse trabalho com extrema excelência. E a gente então, a partir disso, vai tirar aqui algumas conclusões durante o estudo dessa lição, que a nossa vida, o nosso serviço, não pode ser um serviço, um mero serviço. Nós vamos trabalhar com a consciência, o que nós temos feito para Deus. E esse trabalho e esse serviço prestado ao Senhor, ele precisa ter um grau de excelência, um grau de significância, não só para os outros, mas Deus que vê o nosso coração, ele precisa enxergar que nós estamos oferecendo a Ele o nosso tudo, o nosso melhor. Amém? Para tomar como referência aqui dessa lição, ele vai tomar o texto de Marcos, capítulo 10, verso 42 até o 45, que diz: Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipe das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Verso 43, eu gostaria de trazer esse sublinhamento aí que eu trouxe nesse texto. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Como eu disse na lição anterior, Jesus é aquele que vai servir as pessoas, ele vai fazer isso demonstrando com a própria vida, ele vai se gastar, vai se desgastar até o limite de morrer na cruz como um servo sofredor por nós. Então toda a trajetória de Marcos, do capítulo 1 até o último capítulo, ele vai apresentar Jesus como esse servo que o tempo todo está servindo, não descansa, ele de uma ação ele já pula para uma outra ação, os verbos se conectam, dando essa impressão que Jesus ele sai de uma cena, já se prepara para ir para outra cena, sempre trazendo essa intenção de mostrar Jesus como um servo sofredor. Olha o que diz a nossa introdução. O Evangelho de Marcos nos oferece uma visão sobre a perfeição do agir de Cristo em conceder perdão, instrução e libertação, bem como sendo exemplo para nós hoje, que temos sido enviados, também com o poder do Espírito Santo ao mundo tão carente e necessitado. A missão de cada um de nós, ela nunca foi tão importante. Nós nos apresentarmos como esse servo que vai servir com excelência, que vai servir com qualidade, nunca foi tão necessário. Por quê? Eu sublinhei aqui nesse slide da introdução, porque o mundo está muito carente e necessitado de pessoas que possam entregar um pouco mais. Por quê? Porque este mundo ele está se tornando muito amante de si mesmo. É um mundo em que os homens estão se tornando muito egocêntricos. As pessoas não querem mais se doar, as pessoas não querem mais servir, as pessoas não querem mais sofrer, as pessoas não querem mais passar dificuldades. Hoje a igreja virou mais um local onde a gente vai com os irmãos,
traz os irmãos para a igreja e ali a gente fica tentando solucionar o problema dos irmãos, e se muitas das vezes a gente não solucionar os problemas daquelas pessoas, elas vão procurar outro lugar que seja mais eficaz, digamos assim. Então, se a oração desse pastor não é muito eficaz, não resolveu os meus problemas, aí ele procura uma outra igreja, uma outra instituição que resolva os seus problemas. E se os problemas dele não forem resolvidos, ele pula do barco, ele abandona Jesus. E a gente tem visto muitas pessoas que estão abandonando a fé, abandonando Jesus por causa dos problemas. Ou seja, os problemas sempre existiram e sempre vão existir. Mas os homens, como estão hoje se apresentando, cada um se preocupando com seus próprios problemas, e a gente vai percebendo que essa massa de pessoas que precisam de ajuda, precisam de oração, precisam de amparo, elas não param de crescer, e o número de pessoas que estão aí para servir não para de diminuir. Por isso que o Evangelho de Marcos nunca foi tão atual para nós, e essa lição e esse tema desse domingo é tão propício para que nós, professores, possamos ser instrumentos de Deus para inculcar na cabeça do nosso aluno a necessidade deles se envolverem mais com a obra de Deus, de se envolverem mais com os projetos da igreja, porque se envolvendo com os projetos da igreja, eles estarão também se envolvendo com as coisas dos céus. Amém? E aí no tópico de número 1, nós vamos ver uma primeira característica desse servo que serve com excelência. Esse primeiro tópico vai trazer o servo que oferece o perdão. Então a primeira coisa que Jesus veio apresentar como um serviçal, como aquele que serve, é apresentando o perdão às pessoas. Este evangelho mostra que não estamos imunes às dores e sofrimentos. Contudo, o grande alívio é saber que Jesus está sempre disposto a oferecer o seu perdão. 1.1, o perdão do servo nos ocasiona a paz. Jesus, ao perceber a presença do paralítico, trata primeiramente do assunto pecado. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus demonstra que o pecado é o grande problema do ser humano. Ao perdoar o pecado e ser acusado de blasfêmia, Jesus curou o homem, fazendo com que voltasse para a sua casa em paz. Então a gente viu nesse tópico de número 1.1 que o perdão de Jesus vai trazer paz para o coração do homem. E essa paz aqui que Jesus vai trazer para o homem não é a ausência de guerra, de conflitos, de problemas sociais ou coisa parecida. Mas essa paz é a comunhão com Deus. Ele vai oferecer agora a possibilidade, através dele, Jesus, do seu sacrifício, o homem ser reconectado com Deus e receber o seu perdão. Por isso que aqueles homens se escandalizaram quando Jesus ofereceu o perdão para aquele homem. Ofereceu o perdão dos seus pecados, porque o primeiro objetivo de Jesus é reconectar o homem com Deus, é trazer o homem de volta para Deus. A partir disso, tudo que Deus fizer é acréscimo. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele quiser libertar, Ele liberta. Se Ele quiser dar um casamento, Ele dá. Se Ele quiser dar uma porta de emprego, Ele dá. Porque isso é secundário. A primeira grande obra do servo Jesus é nos apresentar o perdão. Então, esse perdão vai gerar paz para os homens. E como nós precisamos oferecer esse evangelho que leva perdão para os homens, reconecta os homens com Deus e traz paz para os homens. Nós vemos que muitas pessoas estão enchendo muitas das nossas igrejas em busca de prosperidade. Isso não é errado. Em busca de cura, isso não é errado. Em busca de bens, isso não é errado. O que as pessoas têm que entender que a primeira grande causa das grandes misérias, digamos assim, dos homens é a falta da conexão com Deus. Uma vez que essa conexão for restabelecida através de Jesus, tudo será secundário, nada mais será primário em nossa vida, porque as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Colossenses diz que aqueles que já ressuscitaram com Cristo devem pensar nas coisas que são de cima, lá do alto, onde Deus está assentado. Glória a Deus. O tópico 1.2 vai nos trazer o perdão do servo
nos permitindo crescer na fé. Agora a gente está conectados com Deus, tópico 1.1. E a partir dessa conexão com Deus vai gerar fé em nossa vida. E essa fé, por causa do perdão de Jesus, vai ser uma fé que tende a crescer, tende a manifestar frutos. Perdoar é um dom divino, uma aptidão outorgada por Deus que nos permite crescer na fé. E quando estiverdes orando, perdoardes. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. É uma construção. Primeiro Deus nos conecta a Ele através do perdão, e através dessa conexão com Deus, que é uma conexão na vertical, a gente é conectado com Deus na vertical. Agora essa relação nossa estabelecida com Deus na vertical, ela vai permitir a nossa conexão na horizontal. Os homens, uns para com os outros. Agora a gente terá a capacidade de nos relacionar com as pessoas, oferecer perdão para as pessoas, porque a gente foi alcançado pelo perdão de Deus. Amém? Então a vida de Jesus como servo, em primeiro lugar, ela nos conecta com Deus e nos traz paz, e depois ela nos reconecta com os nossos irmãos. Agora nós não somos mais inimigos, nós somos irmãos. Tópico 1.3, o perdão do servo oferece um novo recomeço. O Evangelho de Marcos, no capítulo 5, mostra a autoridade de Jesus e a libertação do endemoniado gadareno, Marcos 5, 12 e 13. Este homem, ao ser liberto, obedecendo a Jesus, foi embora e começou uma nova vida, anunciando em Decápolis o que Jesus fizera por ele, e todos ficaram admirados. Eu acho interessante, irmãos, que o servo Cristo, o servo Jesus, ele está trabalhando na vida dos homens, e ele vai fazendo um trabalho gradual. Primeiro ele conecta os homens com Deus, depois ele conecta os homens uns com os outros através da fé, da irmandade, da comunhão, e depois ele vai permitir que esses homens tenham um novo recomeço. A história desse homem, do endemoniado de Gadara, é muito interessante, porque é um homem que já não podia mais viver em sociedade. Era um homem que já não tinha mais perspectiva, não podia mais trabalhar, ter família, ter filhos, ele não podia mais andar no meio das pessoas, ele foi colocado em um local à parte porque ele era um perigo para a sociedade. E agora esse homem é restaurado à comunhão com Deus, e a comunhão com Deus vai permitir ele ter de volta a comunhão com as outras pessoas, e agora ele vai recomeçar, ele vai poder se envolver novamente com as pessoas. E Jesus, para trabalhar isso na vida dele, ele queria seguir Jesus de imediato. Jesus disse: não, você não vai me seguir agora, você vai agora voltar para a sua casa, voltar para o seu bairro, voltar para a sua família, voltar para os seus negócios, voltar para a sua vida cotidiana, e lá nesse negócio, na sua vida cotidiana, você vai demonstrar o que eu fiz na sua vida. Que maravilha é aprender com Jesus, né? Sempre nós estamos aprendendo com Jesus, o servo sofredor. Vamos agora para o tópico de número 2, o servo nos ensina a servir. Então, após falar sobre o perdão ensinado pelo servo Cristo, agora nós vamos ouvir na lição de número 2 e aprender sobre o serviço, a partir do serviço de Cristo. A palavra servo no Evangelho de Marcos é direcionada a Jesus. Ele é o servo de Deus. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Esta palavra também se aplica a todos os cristãos. Servir é uma atitude humilde que agrada a Deus. 2.1, o servo nos ensina a servir com o nosso melhor. Olha só o que eu falei lá na introdução, nós vamos servir a Deus, mas não é simplesmente servir a Deus, é servir com o nosso melhor. E estando Jesus defronte da arca do tesouro, observava de maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Para Jesus, o fato de uma pobre viúva ter depositado 2 pequenas moedas não a fez menos amada por Deus que os demais. Jesus os fez saber que não é a quantia de doação
e oferta que importa, mas a intenção com que é dado. Podemos dizer que Jesus percebe na atitude. Eu fiz esse destaque aí nessa expressão, na atitude da viúva pobre, uma entrega total, desprendida. O interessante nesse tópico 2.1 é que a gente vai servir a Deus como nosso melhor, e ele apresenta a história dessa viúva, que é bem conhecida. Enquanto muitos depositavam daquilo que sobrava na sua carteira, pegava ali uma nota diante de várias notas, ele separava uma nota, uma moeda e depositava. E ela pegou tudo que tinha e ofereceu ao Senhor. E ela foi elogiada por Jesus. Jesus estava atento àqueles movimentos todos. Então Jesus está atento aos nossos movimentos. Tem gente que faz muito barulho, tem gente que oferece obras grandes, que aparece até nos jornais, pessoas que são da mídia, pessoas que são do público grande, pessoas grandiosas, que fazem obras gigantescas para Deus. Mas Jesus está de olho nos detalhes, até mesmo de pessoas humildes, que não aparecem nos holofotes, que não aparecem na mídia, que não são destaques na igreja, que não fazem grandes obras, digamos assim, na igreja, mas são pessoas que estão nos bastidores, trabalhando. E através dessas pessoas, o Evangelho de Cristo vai sempre crescendo cada vez mais. Conta-se uma história de um pastor, eu não sei se essa história é verídica, mas conta-se essa história, que um pastor, ele, ao morrer, ele chegou no céu, e ele chegando no céu, ele viu algumas coroas, numa sala das coroas. E aí ele se deparou com aquelas qualidades daquelas coroas, uma maior, uma menor, uma mais bonita do que a outra, uma coisa exuberante. E aí ele perguntou, olha, para nós pastores que servimos lá na terra, quando estávamos na terra, a gente fez muita coisa para o Senhor. Então, com certeza, essas coroas maiores devem ser para os pastores. E aí o anjo disse assim para ele, não, negativo. As maiores coroas, eu vou te explicar que a coroa mais bonita dessa sala é da Dona Maria. Lembra da Dona Maria, aquela senhorazinha lá da sua igreja, do círculo de oração, aquela que orava todas as manhãs? Pois é, você só fez o que fez, você só chegou aonde chegou, você só teve a projeção que teve graças a essa senhora, que orava por você, que jejuava por sua vida, que intercedia por você, e graças à oração dela, você fez uma grande obra. Então essa coroa maior que tem aqui é a dela. Ela não aparecia, ela não pegava em microfones, ela não era destaque em nenhum tipo de trabalho da igreja, ninguém notava ela, mas ela estava lá intercedendo pelos santos. Então essa coroa mais especial é dela. Que história maravilhosa, e ela serve para exemplificar que Jesus está de olho nos detalhes, irmão. Então tudo que você for fazer, faça com qualidade, porque Ele está olhando os detalhes. Eu me lembro uma época em que eu era superintendente, na frente da nossa igreja tinha uma árvores, e aí sempre à noite o vento batia e derrubava muitas folhas na porta da igreja, enchia de folhas. E eu, como superintendente, não tinha essa obrigação de fazer isso, mas eu sempre tinha aquele cuidado de chegar bem cedo para poder eu pegar a vassoura, pegar uma sacola, pegar uma pá e varrer toda a frente da igreja, tirar todas aquelas folhas. E quando dava o horário, que os irmãos entravam na igreja, chegavam para assistir o culto, assistir ali a escola bíblica, estava a igreja limpa na frente. Ninguém nunca soube, até hoje, talvez vão saber agora que eu estou falando isso nesse vídeo, mas ninguém nunca soube que muitas vezes eu chegava mais cedo para varrer a frente da igreja. Mas Jesus viu isso, Jesus percebeu isso, e é Ele quem vai galardoar essas coisas. Ninguém vê, irmão. As pessoas acham bonito, às vezes, a frente bem varrida, alguma coisa bem limpa, um trabalho bem executado, mas ninguém sabe, muitas das vezes, quem trabalhou nos bastidores para que aquilo acontecesse. Então faça o seu melhor, amém? 2.2, o servo nos ensina a servir com humildade. Conforme já lemos, Jesus diz aos seus discípulos que se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos.
Diferentemente dos escribas que gostavam de ser cumprimentados com veneração nas praças, além de se selecionarem os lugares de honra nas sinagogas e melhores lugares nos banquetes. Então, é servir com excelência, fazer o nosso melhor, mas fazer com humildade. Sempre nós devemos considerar as pessoas mais importantes do que nós. Ceder sempre a primeira cadeira. A cadeira mais importante deve ser a do próximo. Tá? Se você está numa fila, ceda o lugar para alguém que necessita estar na sua frente. Se você está no ônibus, ceda o seu lugar no ônibus para uma outra pessoa. Pequenos gestos, pequenas atitudes vão demonstrar que nós de fato fazemos o serviço ao Senhor e com humildade. Nós sabemos reconhecer que as pessoas são importantes para Deus. Se elas são importantes para Deus, para nós também será, e por isso nós vamos trabalhar para que elas tenham sempre o melhor. E aí o 2.3, servir, ou o servo nos ensina a servir sem medo. Jesus conduziu os seus discípulos para que subissem para outra banda, enquanto ele se despedia da multidão. Marcos 6,45. Depois de orar, Jesus foi ao encontro deles andando sobre o mar, o que fez com que achasse que fosse ele um fantasma. Nessa hora, movidos pelo medo, os discípulos deram grandes gritos. Porém, Jesus disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém? A vida cristã, principalmente, vai nos apresentar muitas tempestades. Muitos desafios vão ser postos diante de nós. Mas todos eles nós vamos fazer com a convicção de que Jesus está no barco. Essa é a convicção do cristão. Não é de olho na tempestade. A tempestade ela pode vir de maneira inesperada, ela pode vir de uma maneira inadministrável, a gente não tem condição de administrar. Mas uma coisa a gente não pode deixar de crer, é que Jesus está no barco. Por isso que nós somos bem-aventurados, porque nós servimos aquele que nos deu o exemplo de como servir ao Pai, sim, entregando 100% à vontade do Pai. E hoje nós servimos a Jesus sim, entregando 100% da nossa vida ao Senhor. Por isso nós não teremos medo das tempestades da vida, porque Ele está ali dizendo para nós, não tenham medo. Tópico de número 3, o servo oferece liberdade a todos. Podemos dizer sem medo que que a liberdade é um dos bens mais desejados pelo ser humano. Afinal, todos querem ser livres e curados. Marcos 2,5. A Bíblia descreve que se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. 3.1, aquele a quem o servo liberta é verdadeiramente livre. As pessoas que Jesus nomeou para compor seu ministério não eram as pessoas que talvez nos recomendassem para estar ao nosso lado. Exemplo de Levi ou Mateus, era visto como o resquício da sociedade da época, todos consideravam um ladrão. Jesus libertou Mateus dessa vida. Esse tópico ele é muito interessante, que ele mostra muito do que muitos de nós éramos, irmãos. Muitos de nós não éramos pessoas boas. Muitos de nós éramos pessoas que causavam espanto nas outras pessoas. E hoje nós somos exemplo para as nossas famílias. Hoje nós somos exemplo para os nossos amigos, porque Jesus de fato nos libertou. Verdadeiramente Ele nos libertou. Por isso que nós não podemos deixar de acreditar nas pessoas, irmão. Por mais difícil que seja o teu filho, por mais difícil que seja o teu esposo, por mais difícil que seja aí os problemas que você está vivendo, creia que o Senhor pode libertar as pessoas, porque Ele veio para libertar os homens das garras de Satanás. E não vai ser diferente nas nossas vidas. Nós ainda vamos ver muitas pessoas sendo livres, porque foi para isso que Jesus veio, para libertar os homens. 3.2, o servo nos liberta também das tradições. E os fariseus lhe disseram, vês, porque fazem no sábado o que não é lícito. Marcos 2:24. Mas Jesus disse-lhes, nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam,
como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam, e disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Interessante. Nós, muitas das vezes, desprezamos as pessoas, matamos as pessoas para mantermos tradições, mantermos coisas nossas. Às vezes desprezamos as pessoas, maltratamos as pessoas, e o Senhor nos ensina aqui nesse Evangelho, e através desse tópico a gente vai relembrando que para Jesus o homem é mais importante. Ele vai nos mostrar que os homens são importantes para Deus, que os homens de fato, foi por eles que Jesus veio morrer, foi para essas pessoas que Jesus entregou sua vida. Então, muitas das vezes, os homens vão estar agarrados às suas tradições, aos seus costumes, e às vezes vão matar em nome desses costumes. Mas Jesus veio nos ensinar que as pessoas são importantes. Foi por elas que Jesus veio morrer. Foi por elas que Jesus veio derramar o seu sangue. 3.3, o servo veio para promover a ação de Deus no mundo. O Evangelho de Marcos, por ser escrito aos romanos, trata-se de um evangelho de ação. Marcos vai se preocupar mais em expor os milagres realizados por Cristo do que seus ensinamentos. E é o que a gente falou já bastante até aqui, né? Que o Evangelho de Marcos traz Jesus sempre agindo, sempre trabalhando. E essa deve ser a nossa pegada, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo, eu sou pastor de igreja, e eu sei a dificuldade que hoje é motivar as pessoas, trazer as pessoas à consciência de que a gente precisa se envolver com as coisas da igreja, tá? Nós precisamos hoje de pessoas em todas as áreas das igrejas, desde a portaria até o altar, servir, pessoas para estar trabalhando com visitas, pessoas para trabalhar com evangelismo, e as pessoas estão cada vez mais se dispersando, não querem mais se envolver com as coisas de Deus. Por isso, use esse evangelho, use essa lição para conscientizar aí os seus alunos de que eles precisam, de que nós precisamos nos envolver com a ação rápida com as coisas de Deus. Amém? Porque vai chegar o dia em que ninguém mais vai trabalhar. Vai vir um dia que a gente vai ter que prestar contas. E o Senhor vai requerer de nós tudo aquilo que Ele nos deixou para fazer. E a gente colocou um monte de desculpa para fazer. E nós vamos aprender com essa lição e com o Evangelho de Marcos que Jesus agiu, embora ele foi perseguido, embora ele foi maltratado, embora os fariseus, os saduceus, embora todos aqueles homens se levantaram contra, mas Jesus não parou nisso. Jesus não parou na tentação, Jesus não parou na fome, Jesus não parou na tempestade, Jesus não parou na cruz. Jesus foi até o fim para mostrar para nós que nós não temos o direito de parar. Nós não temos o direito de retroceder. Amém? Concluindo aqui essa lição, vimos que o servo sempre tem o melhor para nos dar. Podemos concluir dizendo que os planos dele são sempre perfeitos, seus conselhos são os mais extraordinários e as suas bênçãos são as melhores. Amém, meus irmãos? Não esqueça de deixar aí o seu gostei nesse vídeo para ajudar o nosso canal a subir, a estar sempre aí bem posicionado, tá? Compartilha aí nos grupos de EBD da sua igreja, tá? Vai mudar aí as lideranças, então faz aí a republicação desse canal aí nos grupos de EBD, principalmente do canal dos professores de adultos, que a gente vai trabalhar essa lição durante esse trimestre, tá bom? Nos ajuda aí a divulgar esse canal para que Deus possa continuar espalhando a sua palavra através também das mídias, tá? Deus te abençoe e até a próxima lição, se Deus nos permitir. Amém.